Mônica, estamos aqui com Terezinha Rezende, psicanalista. Tudo bem, Terezinha? Tudo bom, e você? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Muito feliz. Seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho do medo e culpa feminina? Vamos. Me diz primeiro qual que é a sua especialidade, quanto tempo, sua trajetória. Tá, eu sou psicanalista, psicóloga e psicanalista. Tenho formação em Ayurveda. Agora, na pandemia, eu fiz uma formação em yoga e também no Reiki. Enfim, eu acho que eu sou hoje uma psicanalista que saí da curva, porque eu sou de muitos anos. Eu tenho uma estrada aí de 35 anos de clínica, que é o que eu sempre quis ser. Mas eu vim de um lugar onde a psicanálise ainda era muito ortodoxa. Então, o psicanalista, ele fazia análise 3 vezes por semana, sabe? Tinha que ser, a minha análise, a minha graduação tinha que ser com um catedrático da instituição. Então, além do todo o curso de 3 anos e meio, quase que uma faculdade, eu tinha que fazer também análise 3 vezes por semana, com supervisão e tudo. Então, toda essa trajetória veio muito de uma ortodoxia muito forte da psicanálise, né? Agora, Freud deve estar dando, assim, chute lá no túmulo dele, porque ele está vendo cada coisa por aí que até eu tenho, sabe? Taquicardia. Eu tenho, assim, uma vergonha alheia, sabe, dessa história toda. Então, essa questão do yoga... Por quê? Porque hoje eu acho que falta um pouco de ética, sabe? Porque eu acho que ética ela tem que estar dentro da gente em todo tempo, em toda instância da vida da gente. A retação, né? A ética é a nossa diretriz, né? Acho que em várias profissões, hoje a ética é um papo que a gente até bom falar. Dentro da psicanálise, ela precisa existir. E eu achei muito bom você fazer essa conexão da psicanálise com as outras áreas, como você disse, né? O reiki. Sim, é porque eu sou... eu vim de uma história familiar católica, eu amo Jesus, eu acho ele tudo na minha vida. E a ele eu tenho essa admiração, se pode se dizer assim, acho que só por ele, mas eu tenho outros mestres da minha linha budista, então eu trabalho com essa área espiritualista há 35 anos, né? Por isso veio o yoga, por isso veio a meditação, por isso Você é veio budista? Pode-se dizer ser budista. Eu sou mais espiritualista, né? Mas eu sigo muito da linha budista. Eu não faço aquelas meditações budistas tradicionais, mas eu faço a minha meditação na minha casa diariamente. E hoje até estou oferecendo um curso, um grupo de meditação aos domingos, de graça. Aí só tem uma pessoa, sabe? Aí ela fica, que bom! Segunda. Todos os domingos, às 10 horas da manhã. Então, assim, primeiro eu faço uma pequena prática de yoga, aí depois eu faço uma roda de conversa. Eu puxo uma conversa assim, como nós estamos falando agora, do nosso lugar como mulher, né, na família, com os filhos, né? E depois eu faço fechamento com a meditação. Aí ela vem e fala assim, eu quero pagar por hoje. Eu falei, não quero. Isso é uma missão espiritual. Isso é uma doação. É uma doação que me faz muito bem, entendeu? Então, tudo isso foge um pouco ao olhar de um psicanalista que, se estiver me ouvindo, eu falo assim, Então, a vergonha alheia vem hoje de colegas que eu vejo que passeiam com os pacientes, que vão tomar café com os pacientes, que vão nas festas da família com o paciente, que tem uma postura diferente fora do consultório e dentro do consultório passa uma outra mensagem, que isso, para mim, é muito sério, sabe? Essa falácia. Então, a minha mãe, ela costurava. Então, a costura dela, ela, tanto do direito quanto do avesso, era assim, perfeito, você não sabia. E a monja Cohen fala, né, que nós, na nossa espiritualidade, na nossa vida, nós tanto temos que ser, tanto do direito do avesso, iguais. Então, eu tenho que ser comigo, na minha casa interior, nos meus pensamentos, eu tenho que ser exatamente como eu sou lá fora. Compreende? Sim. Porque senão eu não estou sendo autêntica, e a autenticidade é saúde mental. E você fica distante da verdade. Distante da verdade, da minha verdade. Então, isso tudo, diante do outro, se eu trabalho, por exemplo, com alcoolismo e eu sou um alcoólatra, não dá. Entendeu? Então, acho que a postura diante da sociedade, sabe?
Vou falar uma coisa aqui polêmica. Por exemplo, Pode falar. Pode. Aqui é para isso. Pode tudo? Por exemplo, os aplicativos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, que é psicóloga, aí ela falando dos aplicativos, eu falei assim, eu não gosto de aplicativos. Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu acho que tem pessoas ali muito comprometidas. Por quê? Eu acho que... Aplicativo de relacionamento. De relacionamento. Tá. Desculpa. Então, o que acontece? Então, eu vejo, Niterói é uma cidadezinha desse tamanho, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com a nossa conduta na cidade, né? Tem que ter esse cuidado ético, uma postura moral, onde eu sei que quem estiver me vendo, seja um pai, que eu trabalho com jovens, né? Seja um paciente, e meus filhos, principalmente, tem que olhar e sentir orgulho da minha postura. Eu tenho que sentir orgulho da minha forma de ser. Então, eu vejo posturas assim muito comprometidas de psicólogos que eu conheço na fala, no Instagram, sabe? Então, isso tudo me assusta um pouco. O aplicativo, ele não é ruim, nada é ruim e nada é totalmente bom. Acho que cabe a responsabilidade de cada um como usar isso, o aplicativo. Mas falando em sociedade, a gente está numa sociedade patriarcal. Sim. Estava falando com você antes no bate-papo que existe um filme que chama Cidade das Mulheres. Aqui a gente vai falar sobre o medo e culpa feminina, né? O que nos amedronta no dia a dia, com os filhos, com o marido. As amigas são o nosso porto seguro, porque é as que nos entendem. E a sociedade patriarcal, nesse filme, a gente tem o Mastroianni. Ele cai numa cidade, chama Cidade das Mulheres. É um filme antigo, acho que é do Fellini. E aí ele que sente o que a gente sente no dia a dia, né? Você disse de postura. A gente está numa cidade que ela é contornada de julgamentos, né? Então é importante a postura. Como é que você pode falar sobre postura, ética e autenticidade ao mesmo tempo feminina? Como que ela pode se posicionar nesse mundo que a gente tem, não só em Niterói, vamos colocar muito maior. Sim. Que a gente sempre tem aquele, vou ter que falar do machismo estrutural do dia a dia, né? Daquilo. Já ouvi muitas frases, como você também deve ter escutado nesses 30 anos, 35 anos que você está, né, clinicando, de frases masculinas. E como que a mulher ela consegue se posicionar e sendo, ao mesmo tempo, vamos colocar assim, acho que com 50 anos eu comecei a ver que eu não quero mais o papel de ser aceita. Isso para mim já não faz parte da minha vida. E sim, eu sempre fui taxada assim, uma pessoa muito autêntica, mas eu sei que aquilo incomoda. Hoje em dia eu devo ser mais ainda, porque eu não estou me preocupada em ser aceita, nem pelos meus pais, nem pelo meu companheiro, nem pela minha filha, mas isso a gente sofre, né? Porque a gente tem que falar nãos. E como é que essa mulher contemporânea ela consegue se priorizar? Como é difícil com essas frases todas que a gente é martelada em coisas pequenas, né? A um companheiro, a um filho, a alguém que está, enfim, na rua, que é um homem, umas mulheres que são mais machistas, né? Aquelas frases como, por exemplo, você está nervosinha. Você já ouviu falar disso? Sim. Então, vamos falar um pouquinho disso? Como que a mulher pode se colocar e ser respeitada? Aí a gente pode começar pelo medo, né? Acho que o medo, ele traz um sentimento que pode impedir a mulher nesse caminho de se priorizar. Então, para você entender um pouco, eu acho que um pouco do conceito da psicanálise, para a gente entender por que a gente age assim, né? Rapidamente. De onde veio o medo? Né? O medo não cai do céu, a não ser quando é uma situação muito pontual, você é assaltado, qualquer coisa nesse sentido. Mas nós carregamos o medo onde a mulher ela fica com muita dificuldade de se priorizar, de se posicionar. De onde vem o medo? O medo vem desde o nosso nascimento, quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe, onde somos alimentados naturalmente, é gostosinho estar lá dentro, é uma delícia, mas de repente a gente nasce e a gente é jogado no mundo.
esse corte rompimento umbilical, junto com isso, com o bebê sente um medo. Porque ele saiu de um lugar muito confortável, muito gostoso, onde ele não precisava fazer nada, sabe? E aí ele tem que, né, ver o que é isso. Então ele sente que o peito é o momento onde ele é acolhido, onde ele é alimentado, e aí quando a mãe vai embora esse peito sai e ele fica com medo de novo. Então esse é o nosso medo original. Que medo é esse? Eu não posso perder esse peito, eu não posso perder. Então o medo vem geralmente do medo da perda. Compreende? De uma segurança, de uma confiança no outro que a gente deposita. E muito dos nossos enganos é quando a gente continua fazendo isso, buscando a confiança e a segurança no outro, esquecendo que isso ela pode conquistar esse lugar. Aí vem as nossas raízes no patriarcado, onde o homem prover, dá o alimento, igual o bebê, dá o alimento, dá a casa interna, que fica aqui quietinha, bonitinha, você não precisa fazer nada, né? Mas cala a boca, você não tem direito a nada. Só que isso vem ao longo de todo esse tempo. Né? A gente tem aquele conto do Barba Azul, né? Do Mulheres Correm com os Lobos. Sim. Que mostra esse poder masculino. Que é muito forte. Então, por que muitas mulheres querem conquistar, conquistam, mas elas vêm com uma certa culpa dessa conquista, porque elas têm que dar conta de todas as jornadas que ela precisa e que ela escolheu, né? Então, se ela escolheu casar, se ela escolheu ter filho, se ela escolheu ter uma casa e ela quer trabalhar, ela tem que dar conta disso tudo. Isso quando ela se sente que ela que tem que dar conta disso tudo. O que está mudando hoje é que ela está buscando parceiros. Porém, até isso acontecer, muitas vezes leva-se um tempo. Você estava falando, agora eu ajo assim. Essa é a vantagem da gente amadurecer, sabe? É tão gostoso. É bom. Porque a gente se sente tão livre, porque vem uma culpa enraizada lá de trás que a gente tem que ser eficiente em tudo. Mais do que isso, mais do que eficiente. Nós temos que ser super eficiente. A gente não pode falhar. E quando falha, vem a crítica, vem a crítica, o julgamento, vem tudo. E a mulher, ela naturalmente ela corre para esse lugar. E ela se sente culpada. Ela corre para o lugar do vitimismo. Do vitimismo, né? De que ela tem que dar conta de todo esse lugar, porque esse lugar já está aqui, ó. Esse lugar é cultural, é do inconsciente coletivo. Isso que Freud chama de inconsciente coletivo é isso, que a gente vai passando de geração em geração, mas o inconsciente coletivo, ele acompanha a gente nesse processo, né? E elaborando isso, é um processo complicado, demora, né? De você ir se libertando, se reconhecendo, se autoconhecendo. Né? Tanto que o próprio homem e a mulher, no seu papel, às vezes não é percebido. Não é percebido esse poder em cima da mulher, a mulher com a culpa. Porque é muito, como você disse, né? Ele é inconsciente. Está no inconsciente. Mas ele tá despertando. Porque se ele não despertar, ele também vai ter prejuízos. Você acha que com a mulher contemporânea e a mulher de 20 anos atrás e essa mulher de hoje, né, a mulher de 40 a mais, vamos colocar uma mulher mais formada, que ela já está com filho, já está com marido, ou solteira, que seja, mas ela está trabalhando, ela já sabe, vamos dizer, o destino, o caminho que ela vai traçar. Essa mulher é diferente de 20 anos atrás? Ela está mais assim, dona de si mesma, as redes sociais, quanto que ela prejudica e quanto ajuda. Sim. Essa mulher. Eu acho que o tempo sempre ajuda, tanto para melhor quanto para pior. Sim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, certamente, nós mulheres de 20 anos atrás, de 30, 40, hoje a gente se olha
E eu falei assim, nossa, como eu mudei, graças a Deus, né? Como eu fui buscando um novo lugar para mim, porque esse processo faz parte da nossa saúde mental. Nós temos que estar sempre olhando. Então, eu acho que essa mulher, ela vem buscando o seu lugar, principalmente dentro de casa, na família, onde ela está realmente se colocando, se posicionando diante do marido, buscando parcerias, mas ainda ela resvala para a estrutura anterior. Porque, às vezes, eu vejo uma paciente falando assim, não, mas quando ele chega, eu peço para ele ficar um pouquinho, para eu tomar meu banho, para eu jantar, e aí, durante a noite, ele tem que descansar porque ele vai trabalhar. Falei, e você? Também. Mas por que ele... Não, mas... Entendeu? Nós estamos em 2025. Sim. O que é isso? Então, nós vemos mulheres que querem rasgar isso, assim... No peito e na coragem, que também não é o melhor resultado. Isso, botando o pé na porta, sabe? Eu acho que as redes sociais é um lugar onde elas se sentem mais à vontade para expressar a sua liberdade, quando muitas vezes ela não consegue no dia a dia. Entende? Eu penso assim, quando eu me exponho, eu estou mostrando algo que eu ainda não tenho. Então, expressa, às vezes, uma plenitude na vida que dentro dela e dentro da vida dela ainda falta muita coisa para ela batalhar. Então, muito das pessoas que se expõem muito, que colocam muito, se coloca muito, isso é uma forma de se esconder daquilo que ela realmente precisa se reencontrar na vida dela. Por isso, muito dessas exposições. Olha, nem todo mundo está preparado para se autoconhecer. Tem que ter muita coragem. E nem todo mundo também está preparado para se expor. Isso. Sentar no divã, diante de uma pessoa que você nunca viu, que você não tem nenhuma intimidade. A intimidade vem de acordo com o processo, mas é uma intimidade limitada. É claro que eu, vou falar por mim, eu sinto as dores do meu paciente, né? Então, eu sei o que ele está passando, mas eu não levo esse paciente para casa. É muito, muito, muito raro levar. Porque se eu levo é porque ficou faltando alguma coisa na consulta que eu deixei de fechar, ou eu não estou acreditando na condição dela de dela conquistar o que ela está precisando. Então, colocar uma pessoa nessa impotência é muito ruim. Então, eu sinto ali no momento, é uma emoção que vai junto com aquilo que ela está me trazendo, compreende? Então, é muito difícil uma pessoa se entregar no processo de análise. É uma conquista, mas é de uma coragem muito grande, porque vai escutar coisas que muitas vezes não está preparada. Claro que a gente sabe o time certo disso, mas tem uma hora que tem que escutar. Né? Então, o processo de autoconhecimento é fundamental para que a pessoa possa ir se ajustando nesse mundo contemporâneo e entendendo que aquele lugar patriarcal ainda precisa ser trabalhado o tempo todo, porque nós não vamos eliminar isso. Quem tem que eliminar são nós. Então, falando da mulher, né? Eu peguei um Uber um dia desses e eu achei bem interessante que teve ele falando que um amigo foi chamado como obrigação, né? Que é violência doméstica. Um amigo dele praticou uma violência doméstica com a mulher dele e que ele tinha que fazer umas palestras, tinha que assistir algumas palestras. E ele pediu para que ele fosse junto. Falei, eu fui para ajudá-lo, porque ele estava com vergonha de ir. E essas palestras estavam falando sobre exemplos da mulher. O que ela passa no dia a dia. E disse que ele, como amigo, eu falei, hoje eu sou um outro homem. Porque eu não tinha ideia das palavras e das frases absurdas que eu falava com a minha mulher. Então, assim, eu achei tão bacana esse projeto. Eu acredito que o homem e a mulher, eles são complementares. Então, não adianta só a mulher ir atrás de um psicanalista, o autocuidado que está tão falado nas redes sociais, né?
você tem que se cuidar, você tem que ter um autoconhecimento. Se você não está lado a lado com esse homem que também está querendo se conhecer. Uhum. Porque senão a luta é muito árdua, né? Senão você fica patinando igual um ratinho. Eu estou me ajudando, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo, faço, aconteço. E aí? E o outro? Que vai, bota uma pedra. Aí você vai mais 10 passos, bota outro. Aí vem aquele discurso que se você muda, o outro muda. Sim. O que você acha dessa frase? Funciona, às vezes não. Mas certamente, sempre que se faz uma mudança dentro da gente, é como uma pedra no lago que vai fazendo aquelas ondinhas, elas vão, sabe, propagando, elas vão crescendo. E isso reverbera na relação íntima, reverbera com os filhos, reverbera na casa. Então, o que é isso, né? Muitas vezes a mulher se queixa muito, muito, muito. E essa queixa, ela vem carregada de emoções, não só do seu dia a dia, mas de emoções que ela carrega no seu inconsciente coletivo por ela sempre ter sido se utilizada de uma forma muito depreciativa. Então, qualquer reação que o marido faça, vem a conexão rapidamente, os sinapses fazem assim, aí vem presente e passado, aí a mulher fica assim, caramba. E aí a gente pergunta, mas você conversou com ele, você falou isso? Não adianta. Então, e quando fala, espera-se que o outro atenda rapidamente. É o que você falou, o homem está sendo despertado por nós. Essa é a nossa maior responsabilidade. Então, se nós queremos modificar uma relação com o outro, nós devemos ir falando e esperando que o outro venha no tempo e venha trazendo. Claro que não vai ficar 10 anos esperando, mas as respostas vêm. E se não vier, tchau. Né? Porque não houve mais uma conexão. Mas a responsabilidade na relação são dos dois. Entende? A traição, a responsabilidade é dos dois. Não só uma traição amorosa, mas uma traição nessa relação quando você não está sendo autêntica com o seu parceiro. A traição? É uma traição, porque você não está falando para ele o que você está pensando, o que você está sentindo. E você, às vezes, se utiliza de emoções e sentimentos que não são bons, que ficam ruminando isso. Ai, porque ele me dá raiva. Ai, porque ele é irritante, porque ele é chato, porque ele... entendi. A traição de você não falar. Não falar. Um homem ou uma mulher que traia se justifica e, na verdade, é uma responsabilidade dos dois. Também. Isso é polêmico. mas a relação não é a dois? É a dois, mas se um ou outro trai, o outro responsável por quê? Para ele entender o que deixou faltar nessa relação. Às vezes até o silêncio é um dispositivo excelente. Por que ela não se coloca? Mas não é uma questão moral? Aí não entra moral e ética? Que é uma questão moral e ética. De princípios, por exemplo, uma pessoa pensa que se ela vem, assim, traição não está dentro, né? Não matais, não roubarás, não trairás. Essa pessoa teria já isso colocado dentro dela. Deveria. Seria ótimo. E aí não é a responsabilidade do outro. Dos dois. Não dá para você culpar só um na relação. Entendo. Minha mulher me traiu, meu marido me traiu porque ele é sem vergonha, porque não vale nada, tá vendo? Ela é uma... Entendeu? Aí já vem com os pejorativos. E ela fala assim, qual foi a minha responsabilidade de chegar até esse ponto? Porque uma traição não acontece assim da noite para o dia. Por que você, quando está bem com o parceiro, não tem um espaço para ninguém entrar? Então, por que aconteceu esse espaço? O espaço foi uma permissão dos dois. Pode ter sido para ela ficar um pouco mais feliz, 70% mais de um do que do outro. Não, mas nem questão de eu sei, ser eu estou feliz brincando. ou não. Mas, assim, até para poder entender esse universo que a gente está falando, feminino, né, e masculino, que vem a culpa. Né? Então, o que eu estou querendo dizer
que essas duas pessoas, você falou, na verdade, eles têm essa responsabilidade para não chegar a esse ponto. Sim. Certo? A gente até fugiu do nosso tema. Mas que fiquei curiosa. Então, essa responsabilidade vem, talvez, vou dar um exemplo, um não deu mais atenção pro outro, talvez, né? E aí vem essa ação, né? Pode ser traição. Tanta coisa. Pode. Tá. O que acontece? A falta vem de uma ausência na relação. Alguém ali está falhando nesse sentido do cuidado. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fica sobrecarregada com alguma coisa, ou um trabalho, ou ela deixa de ser, é uma pessoa que deixa de ser carinhosa, atenciosa na relação. É uma pessoa que hoje é muito comum, que fica no celular o tempo todo, é o que eu mais escuto. Minha mulher, eu chego em casa, está no celular o tempo todo. Eu chego em casa, meu marido está no celular o tempo todo. Então, não tem nem uma relação de presença dentro de casa. Só que isso o tempo vai passando. Então, a gente fala do patriarcado, mas a gente fala de uma coisa, de um sentimento que, desde sempre, a mulher, por ter sido colocada no lugar onde ela era invisível, e ela não se é respeitada, ela não é valorizada, essa mulher, geralmente, ela desenvolve um sentimento de vitimização. Então, geralmente, numa traição, na relação, a mulher se coloca como vítima e fala, tá vendo? Eu estou aqui me dedicando, me entregando, não sei o quê, e ele me traiu. Essa vitimização não faz a relação poder se ressignificar e se reconectar de novo. Na medida em que eles se responsabilizam pelo que eu deixei de fazer por nós dois, que tem o eu, o nós, né? Você e o nós. O que eu, você e o nós deixamos de fazer nessa relação, isso dá um olhar mais, como é que eu posso dizer, mais de consciência da relação. E a mulher sai do lugar de vitimização e o homem sai daquele lugar, mas eu sou homem. Aí não. Então, quando os dois saem desse lugar, eles ressignificam a relação e podem dar continuidade? Sim, sim. Porque quando se responsabiliza, perdoa. Quando fica no lugar de vitimização, nunca perdoa. Não vai perdoar. Porque ela acha que ela não fez nada. Ou ele não fez nada. Entendeu? E qual seria... falando sobre o medo e a culpa feminina, quais seriam os caminhos que você daria para essa mulher ter menos culpa, menos medo, se posicionar, poder articular, poder ter o seu lugar ao sol, o seu lugar? Sim. Por exemplo, a culpa, ela está de braços dados com a vergonha. Sabe? Geralmente, o sentimento de culpa traz naturalmente um sentimento de culpa, ou de vergonha, desculpa. Por isso que muito do silêncio da mulher violentada vem porque ela já se sente culpada, naturalmente, pela sua história, e ela sente vergonha. Por isso que muitas não se pronunciam diante de uma política pública ou qualquer coisa parecida. E ela, o que acontece? Como é que a mulher sai desse lugar? Quando ela tem que buscar nela a curiosidade. Ela tem que sair desse lugar que ela se sente protegida, dependendo de que maneira for. Aqui eu não vou colocar só de violência, porque, de uma certa forma, o homem no lugar de uma mulher, ao lado de uma mulher sempre, né? Parece que traz uma segurança para a mulher. Então, ela sair desse lugar vão pensar 10 mil vezes antes, mas se ela precisa fazer mudanças, transmutar coisas, ressignificar a vida dela diante do homem, da mulher, pega aí, depois você me lembra. Eu preciso botar esse exemplo. Eu tenho um caso de uma paciente que ela decidiu cuidar dos filhos. Essa paciente tem 30 e poucos anos.
Lá, ela querendo botar ordem e responsabilidade, que tudo é pré-adolescente. Olha, você arruma seu quarto, você faz isso, você me ajuda aqui, porque ela só tem uma ajudante uma vez por semana, é uma pessoa de classe alta, mora na Barra, de classe alta, não sei o quê, mas ela quer educar as filhas, os filhos. É uma escolha. Ela tem 2 filhos, não sei. E aí, uma delas virou e falou assim, você acha que eu estou aqui para isso? Se você quis ser bancada por homem e ficar nos servindo, você fica. Gente, olha a fala de uma mulher. Uma pré-adolescente. Isso é muito, muito grave. Está vendo o inconsciente coletivo? Feminino. E é uma escolha louvável. Ela quer cuidar dos filhos. Sim. E que não é muito valorizada. A mulher que faz isso é muito corajosa. Muito corajosa. Aí eu perguntei para ela, vamos ver, o que você pretende fazer com isso? Ela, não sei. Eu falei, você vai ter que retomar essa história com sua filha, não pode deixar. Você entendeu a seriedade, a gravidade. A gravidade que é? Que a gente fica aqui falando dos homens, mas as mulheres, elas de alguma forma, elas perpetuam esse patriarcado. Até mesmo, depois se me volta, até mesmo essa questão que eu acho que muitas mulheres, elas continuam dando obediência aos homens na medida em que elas aceitam determinadas coisas, fazer coisas por eles, quando pode ser dividido. Quando eu penso também na rede social, quando a mulher, muitas mulheres começam a colocar muito o corpo de uma forma muito expressiva, eu acho que, de alguma forma, ela está perpetuando também. Não estou dizendo que está certo, que está errado, não é machismo, eu só estou aqui colocando no sentido do inconsciente, tá? Eu acho que, de alguma forma, continua perpetuando, porque o corpo é um canal de comunicação entre mim e o homem, visual, e que ele espera isso da mulher, né? Então, ela vai, pega e fica ali, constantemente expressando, mostrando. Se ela está mostrando o corpo, ela quer ser o quê? Valorizada por esse caminho, né? Então, eu acho que muita responsabilidade da mulher também de perpetuar essa ideia do homem, essa ideologia do homem, de tudo isso. Eu acho que, conforme a mulher for mudando e tendo uma postura diferente e buscando, saindo da culpa, é ter coragem. Coragem de se posicionar de uma forma onde ela se autovaloriza, onde ela se reconhece, onde ela acredita que ela seja capaz, que além do corpo, da beleza, ela tem muita coisa maior para entregar. E a curiosidade busca conhecimento, não fica uma pessoa limitada. Eu costumo dizer para meus pacientes de orientação vocacional, meus orientandos, procure ser uma pessoa curiosa para você ser um adolescente interessante. Uma pessoa curiosa, ela vai estar sempre se buscando e ela vai sentir que ela tem... Porque vai fazendo umas conexões, né? Quando você lê um livro, você assiste um filme, você vai numa palestra, você assiste um congresso, você está ali recebendo informações interessantes que vão fazendo sinapses em você, que você vai lá e você pensa, cara, não tinha pensado nisso antes, nossa, que coisa interessante. Aí você chega, está num lugar, você traz um pouco de você para aquele lugar, para as pessoas, aí você compartilha, sabe? Então, a curiosidade, a coragem, a curiosidade faz a mulher se colocar num lugar onde a moral dela, a ética e a autenticidade dela se impõem. E se blindar também de você poder não deixar o meio termo, né? Em que exemplo eu posso falar? Já aconteceu de, enfim, num lugar que já eu remava, de um remador chegar, a gente carrega uma canoa e fala assim, deixa as vaquinhas carregarem. Gente. Grave. Nossa. E 3 mulheres, eu era uma delas, eu falei assim, você falou o quê? Deixa as vaquinhas carregarem. E aí a gente se posicionou. Só que nisso, depois de um belo tempo, essa pessoa, ela é gente boa, igual a Rita ali falou, gente boa, bonzinho, legal. E estavam essas mulheres que têm a minha idade,
deveriam já ter essa consciência. Você falou, alimentam. E falaram, ele é tão bacana, ele é tão legal. Eu coloquei, pontuei, falei, gente, como é que uma pessoa pode ser legal se tratando? Vocês estavam lá chamando a gente de vaquinha. Ele não é legal. Não, ele não é legal. Que isso, você está sendo radical. Eu falei, não, eu não estou sendo radical. Então, a mulher tem que entender que não existe meio termo. Não tem como justificar um homem falando assim de uma mulher e ele ser legal. Ele não é legal. Não é legal. No mínimo, é falar, eu não admito que você fale de uma mulher dessa forma. Você pode até conversar com ele depois, mas você tem que se pontuar, tem que se colocar. Isso é educar. Acho que assim a gente vai conseguir ter o homem lado a lado. Ele entender que isso não é bonitinho falar de uma mulher. Sim. Então, vem além da coragem que você falou, da consciência, do autoconhecimento, é também você se posicionar e não ter aquele meio caminho, aquele meio termo, que não vai dar certo. Eles não vão entender. Não, essa é a nossa responsabilidade, da gente se posicionar diante do outro, não só para o homem, mas para os filhos, com que seja na vida profissional. A gente tem que realmente se posicionar se respeitando. Mas para isso a gente tem que entender qual é o nosso autorrespeito. Esse meio termo que você falou é muito interessante no amor. No relacionamento amoroso, quando você tem um sintoma onde lá atrás o amor não chegou até você pela mãe, pelo pai, porque a psicanálise não está aqui para ficar batendo, mas as nossas dores psíquicas começam lá atrás. E a gente vai até lá. As pessoas pensam que a psicanálise fica muito parado lá na sua origem. Não, a gente revisita para entender e para elaborar, ressignificar e continuar. Desculpa. Porque isso não vai sumir. As nossas dores não somem, mas elas são compreendidas, entendidas e ficam mais confortáveis. Desculpa, beber água. Então, numa relação amorosa, o que acontece? A mulher, às vezes, recebe um tipo de palavra como essa do marido. Quer que bote o ar-condicionado um pouquinho menos? Não, acho que é... Não precisa não, obrigada. Não? Tá. E aí, a fala é o seguinte, não, ele não tem uma relação boa de respeito, de amor, fala coisas horríveis. Não estou falando de chegar na violência, não. Mas, e a gente fala, questiona, mas ele fala assim, mas ele me ama. Não. O amor, ele é uma coisa boa. O amor, ele cuida. O amor quer o teu bem. O amor quer que você cresça. Um amor onde fica detonando tudo que você pode ter nos seus sentimentos, nos seus valores. Isso não é amor. Essa relação ela está tóxica. Mas as pessoas ficam no meio termo. Não, mas ele faz isso por mim, ele é bom marido, ele cuida dos filhos, da casa. Sim, mas nós estamos falando do amor, não é da ação, nós estamos falando de um sentimento. Claro que a ação ela também está muito conectada com o nosso sentimento, mas a deturpação do que é amor é enorme na nossa história de vida. Porque o amor de verdade, ele flui. Você vê um casal que se ama de verdade e você vê um casal que está ali. Por vários motivos. Flui, sabe? Então, a gente, para ter uma relação de amor, a gente precisa reconhecer o amor. Sim, saber amar. Saber amar. E acho que não é só homem e mulher, não. Acho que todo tipo de amor. Todo tipo de amor. Até de filho. Sim. Filho, assim, às vezes tem um amor incondicional, mas também tem que fluir. Tem que fluir. As relações mais próximas. Eu acho que uma das coisas mais importantes hoje, na nossa vida, nós, seres humanos, é entender o que é um amor. Sabe? Porque quando a gente entende o que é o amor dentro da gente, que é esse amor puro, que é esse amor que ele
quando a gente reconhece esse amor, aceita esse amor e respeita, porque muitas vezes a gente não vê esse amor porque a gente não teve, a gente não reconhece, a gente reconhece o que a gente recebeu. Então, quando a gente trabalha para entender o que é o amor verdadeiro, mas dá para trabalhar e reconhecer, né? É como Jung diz, se dê prioridade que você vai se curar, sabe? Então, é o voltar para casa. É como o Jung também diz, né? Olhar para fora é sonhar, olhar para dentro é despertar. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos do sonho para a gente ter coragem, sair lá daquela pulsão de morte lá, que a gente estava bonitinha no ventre da nossa mãe, e sair dessa procrastinação, que é uma falsa segurança, e ter coragem de rasgar tudo isso e criar, construir. E esse criar, construir, é você começar a expor o que você é, sem medo de errar, sem medo de julgamentos, seja o que for. Eu estou aqui falando para você, muitas pessoas vão estar concordando comigo, outras muitas não, outras estão falando, nossa, mas então eu vou fazer o quê? Não vou falar? Não, eu vou falar. Isso aí. Né? Então, é isso que a mulher e o ser humano precisa, né? Ter esse amor próprio, de poder olhar para si e falar assim, o que eu reconheço em mim? Que eu posso me melhorar, me desenvolver, né? E buscar isso. Ah, me falta isso, me falta aquilo que você falou. Não é só análise, não é só o yoga, é um buscar incessante. Então, essa prioridade de se dar, que não é essa coisa também de se empoderar, achar que prioridade você vai se tornar uma pessoa egoísta. Não, pelo contrário. Quanto mais prioridade você se der, mais amor você se encontrar dentro de você, você vai ter cada vez mais amor para levar para o outro. E o outro vai entender o que é o amor também. Então, eu acredito que a nossa cura na saúde mental, ela está enraizada no amor. Que com amor a gente transforma tudo. Mas esse amor, ele é conquistado a cada dia, a gente tendo a responsabilidade e a consciência de que aqui eu estou falhando, aqui eu estou melhorando, aqui eu estou falhando, eu preciso melhorar mais. Porque a gente veio aqui para evoluir como ser humano. E essa evolução, ela não é só para nós, ela é para mim, para você, para a nossa família, para os amigos, para o planeta, para os seres vivos, para tudo. Nós temos que levar esse amor, né? Então, na medida em que você vai dominando essa dor, ela vai crescendo dentro de você, sabe? É como um vulcãozinho que vai. E aí você vai cada vez mais reconhecendo e aceitando. E aí sim você começa a dar limites necessários. Você passa a não aceitar o meio termo. Mas tudo vem do amor, né? Tudo vem do amor. Terezinha, nossa conversa foi muito produtiva, rica, linda. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Obrigada.